rapidamente, para apresentar aqui no auxílio emergencial o volume do atendimento que foi feito. São 42 milhões de famílias beneficiadas, 50 milhões e 500 mil CPFs elegíveis que tiveram algum recebimento, no valor de 35 bilhões 788. Importante dizer, ministro, que a primeira parcela tem uma previsão de 41,7 bilhões de reais, porque nós estamos fechando no início dessa noite a análise e a homologação de 17 milhões de CPFs, que devem se transformar amanhã em mais 6 ou 8 milhões, o número deve oscilar dentro dessa faixa, a nossa expectativa, que com os 50 milhões e 500 já obtidos, nós vamos a 58, talvez 59 milhões de pessoas que até segunda-feira estarão creditadas no Brasil, completando em torno de 98% da primeira fase. Todos aqueles que requereram o auxílio no mês de abril terão sido analisados, avaliados, alguns mais de uma vez, e estarão creditados. Essa cobertura deve chegar, com este número, a superior o grau de atendimento de mais de 100 milhões de pessoas, o que significa que o Brasil, em um mês, proporcionou uma cobertura que atingiu metade da população. Só para que a gente possa ter uma ideia do grau de esforço de todas as equipes do governo, senhor ministro. E aqui o volume dos recursos que já foram dispendidos nessa primeira parcela, de 35 bilhões, como eu já falei, e amanhã deve ter uma suplementação para esses novos pessoas que estarão no programa. Próximo slide, rapidamente, é a demonstração clara aí de que, como nós falamos, 37% das pessoas que obtiveram através da internet os seus recursos, e elas estão localizadas no Nordeste. A próxima lâmina, e termino com ela, isso por recomendação da CGU, do ministro Wagner Rosário, nós desenvolvemos, juntamente com a Dataprev, um processo de transparência ativa. As pessoas entram no site da Dataprev, coloca lá o seu nome, seu CPF, sua data de nascimento, o nome da sua mãe, e ela vai ter todas as informações: quando é que foi processado, quando que foi transferida a informação, quando é que ela foi homologada, qual é o ponto do seu cadastramento ou da sua habilitação que a habilitou ou que a inabilitou para receber o recurso. E a boa notícia do final da tarde, antes de chegar aqui, ministro, eu acabei de receber um telefonema do presidente general Floriano Peixoto do Banco dos Correios, acertando o acordo entre o Ministério da Cidadania e os Correios para, a partir de segunda ou terça-feira, é só uma questão operacional que o doutor Barreto vai explicar e vai apresentar, as pessoas que têm mais dificuldade, que não conseguiram alguém ou uma instituição, ou alguém que se dispusesse a auxiliá-las, elas poderão ir às agências do Correio, fazer ou refazer o seu cadastramento, absolutamente gratuito, e os funcionários do Correio e todas as agências vão ajudar a que essas pessoas que têm mais dificuldade possam, então, obter o seu auxílio emergencial. Uma última palavra minha, antes de transferir ao doutor Barreto, depois ao doutor Sérgio, para as questões pontuais, no seguinte sentido, a quem está nos assistindo, nós estaremos concluindo a avaliação e pagamento da primeira parcela até o início da próxima semana. Quem eventualmente teve qualquer problema e não recebeu, fique tranquilo, determinação do presidente Bolsonaro e da lei, a do presidente Bolsonaro é que nenhum brasileiro ficar para trás, e a da lei é de que as 3 parcelas estão garantidas para todos. Eu uso sempre um exemplo: tanto o aplicativo, o site, as agências do Correio ficarão disponíveis até o dia 2 de julho, como determina a lei. Se uma pessoa se cadastrar no dia 2 de julho e ela for considerada elegível, ela vai receber as 3 parcelas às quais ela tem direito, da mesma forma como todos os demais brasileiros e brasileiras receberam. Doutor Barreto, por favor, depois doutor Sérgio. Boa tarde a todos, obrigado ministros aqui presentes, agradeço os secretários conosco à mesa e a sociedade brasileira. Eu só vou fazer uma colocação específica em relação ao acordo que a gente está fechando eles com os Correios.
Na verdade, quando nós montamos o processo do auxílio emergencial, e aí com toda a humildade e respeito, nós vamos atentando a cada problema que aparece. É impossível na velocidade que a gente montou, a gente sanar eles no primeiro dia, mas o nosso compromisso é de que a cada problema que apareça, nossas equipes técnicas não descansem a ponto de sanar com a maior agilidade possível. É como se nós fôssemos a maior startup do mundo. Então a gente age com a agilidade de uma startup num orçamento da ordem de mais de 120 bilhões de reais sendo distribuídos num universo menor do que 90 dias. O que significa a parceria dos Correios? Quando a gente identifica que, primeiro, foi correta a decisão de utilizar o site e o celular, os smartphones. O exemplo dessa estatística evidenciada, por exemplo, na região Nordeste, onde se em algum momento se colocou em dúvida se a gente atingiria a penetração e entregaria o recurso a essas pessoas pela ausência dos smartphones e da rede de internet que a suportasse, esse paradigma acaba de ser quebrado quando a gente evidencia que o maior volume de beneficiados está nessa região e eles conseguiram utilizar através dos smartphones, através da internet. No entanto, nós não descansamos sabendo que existem pessoas que podem não receber, que eles podem ser de fato ultra vulneráveis e que a gente tem que encontrar uma solução. A solução conveniada com os Correios permite com que pessoas que não consigam, não tenham alguém que empreste, ajude ele a cadastrar, alguém que coloque ele em condição de cadastrar lá na internet, ele consiga acessar uma nova rede, complementar a rede da Caixa, que já está com uma grande missão, a gente estende numa rede complementar com os Correios e permite que lá essa pessoa que tenha este problema, essa vulnerabilidade, possa se cadastrar e acessar sim, com o mesmo direito de todos os demais brasileiros que acessaram via meios digitais, o auxílio emergencial. É nesse sentido que a gente estende a mão, mais uma vez, procurando encontrar qualquer outra fragilidade e consertar o mais rápido possível para que os recursos cheguem ao cidadão brasileiro. Obrigado.